De volta com o nosso programa Tudo Posso, nós estamos falando de saúde, nós estamos no Outubro Rosa, um mês que a gente dedica à prevenção do câncer de mama. Vocês sabem que é natural que a notícia de uma doença como câncer traga um grande impacto emocional. Não é possível afirmar, no entanto, que todos os pacientes entrem em depressão. O que acontece em grande parte das vezes é um estado depressivo. A depressão, como diagnóstico, é diferente da depressão como reação a um período em que se está sendo mais consumido por dificuldades. Bom, procurar ajuda psicológica é o primeiro passo. O ser humano é composto de corpo e mente. Tudo que acomete o físico tem sua repercussão no emocional. O psico-oncologista é o profissional que deve ser procurado para investigar e cuidar dessas pessoas. Assim como o médico investiga os sintomas para o diagnóstico de uma determinada doença, o psicólogo também faz uma anamnese, uma busca. A gente busca entender o porquê desse estado de pouca energia, de baixa estima que o paciente pode apresentar e que não o faça lutar pela vida. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos bater um papo com a escritora e psicóloga Marilene Simão. Tudo bem? Querida. Como Obrigada, vai? Tudo viu? bom? Você Muito tá até com obrigada. batom rosa hoje. Tá. Lacinho rosa aí, né, Marilene? sim, Bom sim. dia, Bom bem-vinda. Querido. Obrigada. Então, fala um pouco do seu livro. O livro é Emoções, Situações e Soluções. Isso com relação ao câncer. Isso, Vou também mostrar ao aqui. câncer. Porque eu sou especialista em doenças de fundo emocional, a linha da psicossomática. Então, o que eu posso dizer para as mulheres hoje que é muito importante? Observar o estilo de vida, de que forma você está vivendo para evitar um mal maior na sua vida, uma doença grave na sua vida. Porque você pode ter uma predisposição, sim, mas pode ser uma exceção que essa doença se desenvolva ao longo da sua vida. Se você tiver um estilo de vida saudável, que você psicologicamente reaja bem às situações, não fique acumulando mágoas, ressentimentos, decepções, frustrações e alimentando essas emoções negativas, a chance de você desenvolver uma doença causada principalmente por uma questão emocional é muito pequena. Então, o que eu posso sugerir para as mulheres nesse Outubro Rosa? Observem de que forma você está vivendo as suas emoções, de que forma você está reagindo a tudo que te acontece, como você tem elaborado as situações. Algumas mágoas devem ser, sim, choradas ao longo da vida ou elaboradas. Tem mulheres mais firmes que falam, não, eu vou passar por isso daí, vou vencer, ótimo, mas você tem que resolver isso. Você não pode simplesmente colocar numa caixinha de Pandora e achar que está resolvido. Porque aquilo lá fica e de repente pode ser a válvula que vai... Explodir um direito. É mais ou menos isso, Marilene. E aí, quando o paciente chega para mim, porque geralmente é assim, quando ele vai ao médico, o que cuida do organismo, do corpo, ele está procurando algum problema ou encontrou no seu corpo, com autoexame, ou ultrassom, ou mamografia. Quando o paciente chega para mim, já está... o diagnóstico já está elaborado. Ela tem um câncer e ela precisa enfrentar esse câncer, ela precisa ter energia, entusiasmo pela vida para ultrapassar essa fase, essa situação. É uma fase, vai passar. Na vida a gente enfrenta fases difíceis, como saboreia as fases boas e todas as fases elas vão passando. E você tem que alimentar o quê? As fases boas, para quando vir as dificuldades da vida, todos você tá nós... munida de energia, né? De energia. Porque a vida não é linear para todo mundo. A vida é um sobe e desce. Aliás, a gente remete de novo à própria roda gigante lá, né? Do Outubro Rosa, Ibirapuera, né? Quer dizer, tem o baixo, mas tem o alto também, né? Justamente isso. Exatamente. Mas o que acontece? Dependendo de como você vem construindo a sua vida psicológica e emocional, é como você vai encontrar forças para vencer uma situação difícil como é o câncer.
Quando os pacientes chegam para mim, infelizmente aumentou muito a quantidade, infelizmente, elas já chegam naquele ponto desesperador, o que vai ser do dia de amanhã. Então, eu costumo trazer para o dia de hoje e pesquisar o dia de ontem. Então, eu vou verificar como é a sua vida, de que forma as suas emoções, o seu psicológico contribuiu para o desenvolvimento dessa doença, porque é multifatorial. Como o doutor disse há pouco tempo, o seguinte, existe um sistema imunológico que é acometido por agrotóxico, com certeza, alimentação com muito nitrito, nitrato, tudo que você imagina aí, que mantém aquilo lá que você pode comer durante um ano num pacotinho, aquilo não deve ser muito saudável, né? E o corpo, ele reage a isso. E a mesma coisa é as emoções e a forma como você conduziu a sua vida. Olha, pode parecer estranho, mas eu pego muitos casos de mulheres separadas. Então, tem médicos que falam, mas vamos ver a relação. Existe sim. Ela segurou uma situação, ela foi exigindo do sistema imunológico dela, que está diretamente ligado ao sistema emocional, demais. Então, ela foi exigindo tanto, ela foi hiperativando aquele sistema imunológico, que uma hora ele perdeu o controle dele. A função que era para ele exercer normalmente, chegou um ponto que ele já não estava mais exercendo aquela função adequadamente. Então, a célula encontra um fator ali facinho de se desenvolver de forma normal e vai desenvolver. Mas quando você vê o bojo da história, o aspecto emocional está muito bem instalado ali. Mariline, não adianta a gente ficar jogando também. Por exemplo, tem um casamento que não funciona. Aí você vai levando, empurrando, Muito e você está comum. fazendo mal para você. Muito Na verdade, comum. As pessoas, elas têm a tendência, e eu me enquadro nisso, de mentir para si mesmo, né? É mais fácil a gente não ver a verdade. Então você vai maquiando. Quando você vê, você está fazendo mal para você mesmo. Então, é importante essa autoanálise, o treinamento das pessoas para autoanálise, né? Você acha que essa autoanálise, ela pode ser feita mesmo a pessoa não tendo participado de um processo de terapia? Sim, ela deve fazer essa autoanálise. Como que é que ela faz? É difícil para as mulheres. Por quê, Cândido? O que acontece? Nós somos preparadas na vida para que tudo dê certo para nós. Então, você tem que ser uma boa mãe, uma mãe eficiente, uma boa esposa. Uma boa profissional hoje em dia. O seu marido tem que estar feliz, todo mundo tem que perceber que o casamento de vocês é permeado de alegria, de entrosamento, de companheirismo. E aí, nessa condição, você acaba que perdendo um pouco a sua individualidade para viver o quê? O casal. Então, quando você se afasta um pouco da sua individualidade, é onde você começa a perder a noção da autoanálise. Quando você volta para isso, geralmente é num sintoma. Os sintomas frequentes, o que ele quer mostrar para você? Você precisa reencontrar o seu equilíbrio na vida. E a doença, o que ela vem dizer para você? Ela é um chamado para que você tenha um equilíbrio na sua vida. Alguma coisa está fora de equilíbrio que te fez adoecer. Então, o que é isso? É importante as mulheres entenderem isso. Sintomas frequentes, doenças recorrentes, infecções recorrentes, inflamações recorrentes. Até uma infecção urinária a pessoa cistite, tem. Mulher, Cistite, às vezes quando isso mesmo. um médico me encaminha uma paciente que vem de internações e que aquilo não se corrige, ou cistite grave, aquilo vai acentuando. Quando você vai ver o histórico, é um relacionamento doentio e que sai da situação só da relação e já passa a adoecer o corpo da mulher e do homem também. Então, é importante a autoanálise. Olha, eu não quero me desprender desse casamento, mas de que forma nós podemos nos entender para que isso não me adoeça e nem te adoeça? De que forma eu posso ser uma mãe compatível com o que eu quero ser ou com o que a minha filha espera de mim, sem eu adoecer? Porque hoje a criançada, a meninada, ela exige muito mais das mães. Elas querem uma aproximação maior. E isso, lógico, a mãe se sente muito culpada porque trabalha muito, porque estuda muito,
porque faz uma série de coisas. A Solange Frazão, sabe quem é, né? Sim. Preparadora física, tem 52 Gosto, anos, muito. uma pessoa super consciente. Ela tem uma metáfora, ela fala sempre. Você tem filhos, né? Imagina no avião. Quando cai o negocinho, você tem que primeiro colocar em você. Isso. Para depois colocar na criança. Se Isso. você não coloca em você antes, a criança também vai morrer. Com certeza. Portanto, você tem que tratar de você. Isso. Para a consequência que é a criança, o adolescente, tudo tá. Eu acho fantástica, porque é verdade. Se você não trata de você, não dá certo. Por isso que eu costumo dizer que toda doença, todo sintoma, ele tem uma causa e uma função. Vai analisar a causa e a função disso e você consegue reorganizar a tua vida. O que me preocupa, na verdade, nessa conversa também é que, infelizmente, nem todo mundo tem esse apoio psicológico, né? A rede pública de saúde, por exemplo, ela é muito carente disso, né? Hoje a gente sabe até que SUS tem lá 1, 2, 3 psicólogos para atender o quê? Uma população de 100 mil pessoas em cada município, em cada realidade, né? E aí acho que vale um puxão de orelha nos gestores, né? Se eles investissem mais justamente nesse apoio, talvez não gastariam tanto depois lá na outra ponta com tratamento. E que pode ser em grupo. Nós podemos reunir Terapias essas em pacientes. grupo, muito bem, legal isso. Reunir essas pacientes num auditório de hospital, onde atende, por exemplo, no Hospital Bandeirantes, e fazer ali uma sessão, uma análise. Vamos analisar todas juntas a experiência de cada uma, de que forma a gente pode vencer essa situação e sairmos vitoriosas, porque é uma causa coletiva de todas as mulheres, independente de quem já desenvolveu ou não desenvolveu ou vai desenvolver um dia. É uma causa mundial de todas as mulheres. Eu estou vendo aqui no seu livro, Marilene, que tem muitas coisas relacionadas à alimentação, né? Olha, ela fala, sempre explico a meus pacientes que sofrem com problemas de digestão que, sob fortes emoções, alguns alimentos têm um efeito bombástico no estômago. Por exemplo, fazer uma refeição e, ao mesmo tempo, estar muito envolvido emocionalmente na solução de algum problema equivalem praticamente a provocar uma fermentação, uma crise de gastrite, uma enxaqueca ou qualquer outro sintoma mais grave. O que é muito comum. Infelizmente, às vezes eu pego quadros de pacientes que estão assim com uma gastrite terrível, já evoluindo para uma úlcera que pode evoluir para um câncer de estômago. Olha, é muito grave a situação. Por quê? No momento que ela vai fazer a alimentação, ao invés dela colocar o celular de lado, os problemas, ela ter essa noção de que ela precisa sentar para fazer uma alimentação tranquila. Tranquila, não, ela está comendo, ela está falando no celular, ela está pensando que ela tem... O organismo não dá conta disso. Mil e uma atividades. Nós somos máquinas. Não somos máquinas. Às vezes meu marido fala para mim, você vai desligar o celular à noite? Eu falo, eu preciso desligar o celular à noite, eu preciso dormir. Então, ele diz, eu não consigo. Eu falo, você... Porque ele é médico? Não, ele é advogado, mas é um exercício diário. Aí eu falo, mas eu preciso de um tempo para mim. E o sono, ele tem que me restaurar, ele tem que me renovar. Então, nós precisamos fazer isso. No momento da alimentação, ter essa pausa para você é como uma meditação, é saborear, é mostrar para o seu corpo o respeito que você tem por ele. Aliás, é importante você mostrar todos os dias, é um exercício diário, o respeito que você tem por você. Sentiu algum sintoma diferente na mama, no ovário, no útero, qualquer que seja o sintoma, não deixa aquilo persistir. As mulheres deixam persistir. Ah, não, isso vai passar, é que hoje eu não tô bem. É porque elas cuidam de tanta coisa, é do filho, do marido, é da profissão, é isso e aquilo, e elas esquecem delas mesmas. Mas tem que imaginar no avião. Você tem que colocar máscara em você primeiro, porque senão ninguém sobrevive. Bem real, bem real. Muito real. Olha, eu quero saber agora qual é o papel da família nesse tratamento, nesse processo. Mas importante. A resposta é depois do intervalo. A Marilene vai continuar com a gente aqui. É o tempo de tomar uma aguinha e a gente já volta com Tudo Posso.